Fala, Vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E existe uma frase que pode mudar completamente a maneira como você enxerga o dinheiro. E essa frase é: os pobres trabalham por dinheiro e os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Essa frase é do autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, o famoso Robert Kiyosaki. E essa frase, ela soa um tanto que polêmica, mas ao mesmo tempo retrata uma realidade que poucas pessoas conhecem. O que acontece com o dinheiro quando ele chega na sua conta? Você já parou para pensar? E se o problema não fosse o quanto você ganha, mas sim o que acontece quando o dinheiro ele cai na tua conta? O que acontece com o dinheiro quando ele chega até você? Você trabalha, recebe o salário, paga as contas, sobra um pouco e aí você guarda. E quando você guarda esse dinheiro, você fala, beleza, esse dinheiro está aqui guardado, ele vai render, caso surja uma necessidade, eu vou lá e pego desse dinheiro. Só que daí um tempo se passa, 6, 7 meses, 1 ano, 2 anos, e quando você vai recorrer esse dinheiro, simplesmente aconteceu algo a qual você não esperava. O poder de compra desse dinheiro ele foi diluído, porque o preço das coisas continuou aumentando, e os juros que você esperava que esse dinheiro ele renderia, ou melhor, você acreditava, por você não entender muitas das vezes de finanças, que esse dinheiro ele continuaria comprando as mesmas coisas que ele comprava em 1 ou 2 anos atrás, você acreditava que ele se manteria estável. Mas o que aconteceu foi o contrário, simplesmente as coisas aumentaram e esse dinheiro ele já não vale mais tudo aquilo. Ou melhor, você não consegue comprar as mesmas quantidades de itens quando você vai ao supermercado de 1 a 2 anos atrás, porque hoje o preço das coisas aumentou e por isso você vai comprar cada vez menos itens da sua compra, da sua cesta de alimentação. E foi justamente por isso, enxergando uma lacuna de oportunidade, que eu decidi fazer esse vídeo. Esse vídeo é um tanto quanto uma opinião um pouco polêmica, mas que na minha mente faz sentido, e não só na minha mente, mas de grandes autores que estão aportando nessa tese. E essa tese, eu acredito que é uma tese da nossa geração, e que, se nós soubermos aproveitar, nós conseguiremos sair da corrida dos ratos no longo prazo. E a frase é: compre Bitcoin e saia da corrida dos ratos. E antes que você queira me tacar pedra, já peço para você se acalmar. Primeiro de tudo, esse vídeo não é uma promessa de enriquecimento rápido. Esse vídeo não é te ensinando um método infalível para você ficar rico. Eu não estou dizendo que você vai ficar rico da noite para o dia. Eu estou falando que uma vez que você estuda acerca de como que funciona essa tecnologia, a tua mente ela muda completamente. Uma vez que eu comecei a estudar sobre Bitcoin, eu comecei a compreender como o dinheiro ele funciona, como ele valoriza ou desvaloriza ao longo do tempo e principalmente o que o governo fez e faz com o nosso dinheiro que nos mantém pobre. Como o governo ele acaba surrupiando o nosso potencial de produtividade e nos empobrecendo ao longo do tempo. Uma vez que eu comecei a entender isso, estudando acerca do Bitcoin, ele me fez recorrer a uma série de livros e conhecimentos, aumentou a minha produtividade brutalmente para que eu pudesse compreender cada vez mais. Para que você possa entender, eu sou formado em mercado financeiro, eu fiz uma graduação pela Universidade Unicesumar, recebi o meu diploma, terminei essa graduação em março de 2026, ou seja, esse ano, ingressei em uma universidade, a Universidade Uninter, no curso de Ciências de Dados e agora, há 3 dias atrás, eu iniciei 2 pós-graduação. Uma em Economia e Finanças e a outra em Finanças Corporativa, para poder cada vez mais buscar por conhecimento nessa área. Essa de finanças corporativas é um MBA para poder me tornar um especialista nessa área de finanças. E depois eu pretendo continuar estudando cada vez mais, porque eu prometi para mim mesmo que nunca mais eu iria parar de estudar. E eu pretendo, sim, mais para frente fazer uma graduação em ciências econômicas, ou seja, economia, para poder ter todo esse rol. Então, eu aproveitei essa oportunidade que, uma vez que eu comecei a estudar acerca de Bitcoin, e foi aí que eu comecei a entender como que funciona o mundo dos investimentos, eu comecei a compreender que era de extrema importância eu saber gerir o meu dinheiro. Então eu comecei a faculdade não para mexer com o dinheiro dos outros, não para vender produtos para as outras pessoas, mas para saber administrar o pouco que eu recebia
e administrando esse pouco que eu recebia, saber para onde direcionar esse dinheiro e saber como gerir o capital que chega até mim. Isso se transformou em um estilo de vida que abarcou a minha vida por completo e mudou a minha forma de enxergar o mundo. E aí eu comecei a compreender ao longo dos ciclos do Bitcoin que ele faz você esquecer o curto prazo. O que acontece? Existe um fenômeno chamado financeirização. O nosso governo, ele nos obriga a nos tornarmos especialistas ou pseudos especialistas na área de investimento, porque como a nossa moeda ela está constantemente desvalorizando, como a fala dos nossos presidentes, elas influenciam diretamente na bolsa de valores, no comportamento do mercado financeiro do nosso país, automaticamente as pessoas que começam a guardar dinheiro, elas são obrigadas a aprender como que funciona o mundo dos investimentos e a acompanhar praticamente durante o dia ou durante as semanas tudo o que acontece no mercado financeiro, porque é uma grande oscilação nas ações que essas pessoas compram e no dinheiro que elas deixam parado no rendimento, numa renda variável, numa renda fixa. Esse processo de financiarização faz com que você fique acompanhando notícias, informações que aparecem o tempo inteiro, acompanhando o gráfico de preço de ações, dos ativos que você compra, procurando por oportunidades o tempo inteiro de fazer o teu dinheiro não perder para a inflação. Só que no final das contas, as pessoas elas se baseiam pela inflação oficial que o governo divulga, sendo que na verdade o governo, quando ele imprime mais dinheiro, ele desvaloriza brutalmente a nossa moeda. Então às vezes ele diz que no índice oficial desvalorizou, por exemplo, 5 a 10% de desvalorização, que a inflação acabou corroendo o nosso poder de compra. Só que ele acaba imprimindo a quantidade de, por exemplo, 20%, tornando a desvalorização da nossa moeda brutal. E aí quando você vai para a Bolsa de Valores e você tem um pseudo lucro de 10%, de 15%, quando você vai ver na soma real, na realidade você ainda está no prejuízo ou você está saindo no 0 a 0. Só que desse valor do 0 a 0, por você ter lucro dentro desse sistema, automaticamente você também vai ter que sair pagando imposto. E automaticamente, no longo prazo, você acaba perdendo dinheiro. Então a grande luta do brasileiro hoje é para manter o seu poder de compra. Então ele aprende tudo como que funciona o mercado financeiro na tentativa de fazer o seu dinheiro desvalorizar cada vez menos. Ou melhor, retardar o processo de desvalorização do seu próprio dinheiro. E é aí que entra a tese do Bitcoin. E eu estava lendo o livro de Santo Agostinho e ele fala uma frase que me despertou bastante e eu não sei o que aconteceu, mas ligou com o tema de Bitcoin, que é essa frase aqui. O que acontece na alma humana, que ela se alegra mais quando ela se recupera, por exemplo, de uma tragédia, de uma enfermidade, ela sente mais prazer na recuperação do que propriamente quando ela tinha plena saúde ou quando ela não tinha passado por esse trauma. Ele fala, o comandante, ele vence a batalha, mas ele só vence a batalha porque ele luta. Só que ele fica mais feliz ainda quando ele entra na batalha, ele tem um encontro com a morte e ele sai vitorioso da batalha. E aí ele sente um nível de prazer tão grande que é maior de que quando ele não tinha entrado na batalha, de que quando ele estava no momento de paz. Ele cita um exemplo, a mesma coisa acontece com os marinheiros, que eles estão remando no meio do mar. E aí eles estão calmos, serenos e tranquilos, e de repente o mar começa a se agitar. Quando o mar começa a se agitar brutalmente, e eles têm um encontro com a ruína, e parece que a morte vai tragar eles, quando de repente tudo se acalma novamente, e eles conseguem enxergar a terra firme, eles começam a se alegrar, e a alegria deles é maior. Porque no meio de todo aquele turbilhão de emoção, no meio daquele caos, um raio de esperança surgiu, e aí por esse raio de esperança surgir, eles conseguirem sair vivos dali, a alegria deles é maior, como no início das coisas. E aí eles conseguem enxergar o prazer de estar vivo. E ele ainda continua. E ele continua com o exemplo de um amigo. Digamos que você está no hospital e aí você tem vários amigos. E ele fala, quando você tem amigos e você está doente, os teus amigos eles se entristecem com você em espírito. E aí eles passam por aquele teu momento de dor e sofrimento. Só que
quando há um indício da tua recuperação, a alegria deles é muito maior, porque embora você não esteja andando como antes ou recuperado 100% com sua força total, mas simplesmente por você ter dado um indício de que iria se recuperar e voltar a caminhar em plena saúde, eles ficam muito mais felizes do que antes quando você estava bem. E aí ele tira essa reflexão, de fato, quando a gente começa a entender isso. Quando eu li isso, eu me lembrei de que é a mesma coisa um investidor. O investidor, existe um padrão comportamental de que nós ficamos mais felizes quando nós não perdemos dinheiro do que propriamente quando a gente ganha um pouco mais de dinheiro. Porque quando a gente faz dinheiro trabalhando, digamos, empreendendo, até mesmo no sistema CLT, e a gente aporta o nosso dinheiro no mundo dos investimentos, e de repente um ativo ele começa a valorizar brutalmente e a gente começa a surfar essa onda. E de repente aparece uma voz na nossa cabeça, uma intuição falando para nós vendermos. Quando nós vendemos esse ativo e esse ativo ele começa a desvalorizar brutalmente, automaticamente nós ficamos aliviados. Porque o nosso cérebro ele informa para nós de que nós evitamos a dor da perda. Só que do contrário também, ele fala que quando nós compramos um ativo e esse ativo ele valoriza por um tempo e depois ele começa a nos dar prejuízo, e a gente espera na tentativa de recuperar, quando a gente consegue recuperar o valor daquele prejuízo, mesmo que nós saiamos no 0 a 0, em nós causa uma sensação de alegria maior do que quando a gente não tinha colocado esse dinheiro em xeque, em jogo. E aí a nossa sensação de alegria por não ter perdido o nosso tão suado dinheiro ao conquistá-lo, a gente fica extremamente feliz. Isso libera uma carga de dopamina no nosso cérebro, que ela tem maior quantidade do que antes quando nós tínhamos recebido esse dinheiro e não tínhamos colocado ele para jogo. Essa aqui é a sacada. Linkando isso, a gente volta para o início desse vídeo. O Bitcoin é a tese da geração. E eu falo isso porque eu comecei a estudar acerca dele, comecei a comprar aos poucos, inclusive hoje ele está em $64 mil, eu comprei mais um pouquinho dele, e eu acredito que no longo prazo, essa tecnologia se provando ao longo do tempo, que é o que vem acontecendo, existe uma grande possibilidade de tirar muita gente do buraco, colocando o pouco que nós temos do nosso tão suado dinheiro nessa tecnologia. Eu acredito piamente nisso. E eu quero fazer com você uma comparação. Imagine um hamster correndo no meio de uma roda. Ele corre cada vez mais rápido e vai aumentando a velocidade com que ele gira aquela roda. Quanto mais ele corre, quanto mais ele se esforça, menos ele sai do lugar. Por mais que ele corra, por mais que ele se esforce, ele nunca sai do lugar. Essa é exatamente a vida financeira da maioria das pessoas do nosso país. A pessoa trabalha de dia e de noite. Tem muitas pessoas que trabalham até mesmo em 2 empregos. E as pessoas não conseguem ter dinheiro sobrando, não conseguem saber para onde está indo o seu dinheiro. E muitas delas ainda acreditam que o problema é ganhar pouco. E não conseguem enxergar na realidade que, antes delas receberem dinheiro, elas precisam mudar a forma como elas enxergam o dinheiro. E aqui entra alguns livros que eu comecei a ler para poder mudar a minha forma de enxergar o dinheiro. E um livro que fala acerca da tese do Bitcoin é esse aqui. Eu vou deixar o link dele na descrição. É Graças a Deus pelo Bitcoin. Ele tem alguns assuntos teológicos também, mas ele fala justamente acerca da origem e a criação do dinheiro, o que é o dinheiro e como o Bitcoin ele resolve esse problema de fraude no sistema financeiro tradicional. Tem esse outro livro também, que é As 6 Lições de Ludwig von Mises, e um livro que mudou a minha forma de enxergar dinheiro foi esse aqui. Eu não sou um cara bom de números, mas quando eu li esse livro aqui, eu comecei a compreender que esse livro ele mostra que dinheiro, ou você ter dinheiro ou não ter dinheiro, está ligado ao teu comportamento. Até porque se dinheiro fosse puramente números, todos os professores de matemática seriam ricos. E não é. É comportamento. Então uma das formas de você começar a enxergar como que o dinheiro funciona, o que é o dinheiro, é lendo livros. É você estudar aquilo que está nos livros. É você escutar pessoas inteligentes passando essas informações para vocês. Agora entra o problema mais específico. Por mais que você consiga guardar dinheiro, por mais que você tente economizar, mais você começa a compreender que você deixar o teu dinheiro parado, ou você entrar nesse sistema de financeirização, isso demanda o quê? A tua sanidade mental. Porque
para muitos que têm familiaridade de ficar mexendo em bolsas de valores, economizar dinheiro, guardar dinheiro, começa a ter o vício de ficar olhando o tempo inteiro o preço de ativos, procurando por oportunidades, acompanhando notícias que vão, de alguma forma, impactar os teus investimentos. Isso demanda o quê? Energia. E com isso tudo nós aprendemos uma grande lição. É que o tempo é o nosso maior aliado. Existe uma grande diferença entre a mentalidade de quem é um apostador compulsivo e um investidor de longo prazo. Embora nós sabemos que tudo é uma aposta, ou seja, você coloca o teu dinheiro e acredita que aquilo vai te dar retorno, e existe o risco de você perder tudo isso, mas a realidade é que quando você começa a estudar acerca do mundo das criptomoedas e principalmente de como o Bitcoin funciona, você começa a mudar a tua mente porque o teu foco ele vira sempre o longo prazo. E ele exige de você uma série de outras habilidades para que você continue estudando, aprendendo, evoluindo e aprenda que não existe essa de ficar rico investindo. Não existe. O Bitcoin, ele abre a tua mente para você começar a empreender. Existem várias filosofias do mundo da mentalidade Bitcoiner, que é, você estuda Bitcoin para você colocar o teu dinheiro nisso e isso ser uma reserva de valor, ou seja, uma proteção contra a desvalorização da nossa moeda oficial. Só que você não vai ficar rico com isso. O que você vai fazer para ficar rico ou para ter uma vida digna e decente é focar naquilo que você é bom e gerar renda através das tuas habilidades. Ou seja, você é impulsionado a querer estudar, a querer se melhorar, a querer não ficar esperando por governo, pelas outras pessoas, por favores, por uma série de outras coisas, porque você entende um conceito chamado autorresponsabilidade. Ou seja, nós, eu e você, somos responsáveis pelas nossas escolhas. E uma vez que você começa a aprender sobre tudo isso, você entende que você ficar acompanhando o mercado financeiro todos os dias, achando que vai acertar o topo, achando que vai acertar o fundo, achando que vai vencer o mercado, você literalmente descobre que você está dentro da corrida dos ratos desse sistema chamado financeirização. E a história ela já nos mostra que a maioria das pessoas elas fracassam porque elas entram com a mentalidade errada e elas querem enriquecer rápido. E as poucas pessoas que elas persistem em continuar posicionados nessa tese, ou seja, o Bitcoin, essas pessoas elas são recompensadas ao passar do tempo. Por quê? O Bitcoin ele exige exatamente isso: disciplina, foco, motivação, melhoramento constante, aprendizado constante, crescimento diário, autorresponsabilidade, ou seja, você ser totalmente responsável pela administração do teu dinheiro e das tuas escolhas. No sistema Bitcoin se você fizer algo errado, você será penalizado com a perca daquilo que você aportou. Não tem para quem ligar, não tem para quem mandar mensagem, não tem para quem você pedir para recuperar aquilo que você perdeu, não. Por isso existe de você uma cadeia de conhecimento para que você entenda. Uma vez que você vai fazer uma transação, você é o único e completo responsável por aquilo que você está fazendo. Você é o único responsável pela manutenção do teu patrimônio, do teu dinheiro, das transferências que você vai fazer. E se por algum acaso você errar um número, aquele dinheiro vai para outra conta e não tem o que fazer porque essa transação ela não vai retornar mais. Não tem como ser desfeita. O Bitcoin ele exige consistência, exige uma visão de longo prazo e não é comprar hoje para vender amanhã, essa mentalidade de você ficar fazendo day trade o tempo inteiro ou scalping, que isso acaba com o teu emocional. Não, o Bitcoin você colocou o teu dinheiro ali, ele vai ao longo do tempo preservar o teu poder de compra, enquanto isso você vai focar em estudar. É por isso que eu estou fazendo esses cursos de graduações, estou estudando cada vez mais porque eu consegui compreender que bolsa de valores não vai me deixar rico. Que simplesmente ficar comprando Bitcoin igual um louco também não vai me deixar rico. Ele pode ajudar a preservar a desvalorização do meu dinheiro, mas ao mesmo tempo ele me obrigou a começar a estudar, porque se eu ter uma renda recorrente do meu trabalho, do meu ofício, as minhas habilidades úteis, as pessoas enxergar valor e querer me remunerar por isso, é justamente daí onde vem a fonte da minha prosperidade financeira. E existem algumas características que nós podemos fazer uma diferenciação aqui entre o pobre e o rico. Porque geralmente, principalmente na filosofia do pai rico e pai pobre, o pobre está muito acostumado a comprar passivo. É celular do ano, é carro financiado, é financiamento de casa. O pobre ele não quer estar naquele emprego, mas ele se obriga a ficar naquele emprego para poder custear o carro do ano dele. E às vezes eu observo o comportamento de algumas pessoas, eu vejo pessoas, por exemplo, trabalhando por exemplo, na empresa em qual eu ainda estou trabalhando, e as pessoas elas ganham menos de 3 mil reais. Mas quando você vai no estacionamento da empresa, você vê pessoas com o carro do ano financiado.
E você fala, cara, isso é loucura. Isso é loucura. E você senta para conversar com essas pessoas elas têm um desejo de querer mudar de vida. Mas o comportamento delas, a forma como elas enxergam o dinheiro, faz com que elas não consigam enxergar a possibilidade de alcançar alguma coisa. Então muitas delas olham para mim com um olhar meio estranho de que, cara, você não vai comprar um carro? Você não vai comprar uma casa? E essa bicicleta aí, mas tá chovendo. Eu digo, chuva é bênção. Não tem problema ir para casa em cima de uma bike. Não tem problema eu não ter a minha casa. Porque eu entendo que o conhecimento, ele vai trazer como consequência a prosperidade material, porque eu estou melhorando as minhas habilidades. Eu estou gerando valor para a sociedade. Uma vez que eu sento numa cadeira, abro um livro, começo a estudar uma aula, começo a ler um livro, começo a ganhar conhecimento, a buscar conhecimento, e eu começo a compartilhar esse conhecimento, e as pessoas que estão me escutando aqui, elas enxergam valor nesse conhecimento, isso vai gerando para elas valor, e elas querem agregar valor à minha vida, disponibilizando do seu dinheiro para me abençoar, para me remunerar por aquele conhecimento que eu estou entregando na vida delas. Então eu entendo que existe uma faixa etária em que nós devemos se preparar. Dos 20 aos 30, até 35 anos, nós temos que aportar tudo em conhecimento. Todo conhecimento que nós buscarmos, ele nunca será demais. Em algum momento da vida, ele será útil para nós. E é justamente isso que a filosofia Bitcoin prega. Você se melhorar ao longo do tempo. Você ser o único responsável pelas suas escolhas e arcar com ela. Não de que você é o senhor da sua vida, que você é o centro da sua vida, que você é o único governante, não. Mas que uma vez que você faz uma escolha, as consequências elas virão para você e para as pessoas que fazem parte da tua família. Então exige de você autorresponsabilidade. E a pergunta que entra aqui é simples. Se você quer mudar de vida, se você começa agora a enxergar uma luz no fim do túnel, e você recebe os seus salários todos os meses, o que você faz com esse dinheiro? Você está comprando mais dinheiro? Porque quando você investe, você está comprando mais dinheiro. Esse dinheiro vai se transformar no futuro em mais tempo, para você fazer aquilo que você gosta, para você ter uma velhice tranquila. Quanto você está investindo na construção do teu patrimônio, tanto intelectual, espiritual, financeiro, emocional? O quanto que você gasta financiando o teu estilo de vida que ele desaparecerá ao longo dos anos? Ou seja, como que está o teu padrão de vida hoje? Como que você está direcionando os recursos que você recebe e que você faz? Para onde está indo esses recursos? Para onde está indo esse dinheiro? É para comprar camisa nova, sapato novo, celular novo, carro novo, comida o tempo inteiro, a qual você não precisa, ou seja, lanche de final de semana, é bar, é balada, para tentar manter um padrão de rede social, porque quando as pessoas entrarem nas tuas redes sociais, vê lá várias bandeirinhas e você ter passado por vários lugares, foto de pratos bonitos, e as pessoas gerar um desejo artificial de estar ao teu lado. Não de desfrutar da tua presença, mas de estar ao teu lado, porque estando ao teu lado, supostamente você indo a esses lugares, elas também desfrutarão desse mesmo ambiente, desse mesmo lugar e terão esses mesmos benefícios. Então nós temos que se fazer essa pergunta. Será que o meu ambiente ele está influenciando para que eu comece a enxergar oportunidades como essa, que é o Bitcoin, que é estudar acerca de como que funciona essa tecnologia, ou o meu ambiente está me impulsionando a se tornar cada vez mais um consumista compulsivo? Uma das coisas que eu comecei a perceber ultimamente é que as redes sociais elas estão mostrando para nós um mundo ilusório, aonde nós queremos postar cada vez mais fotos bonitas de uma realidade que são capturadas em um momento específico do nosso dia. Nós queremos eternizar essa imagem, mostrando para as outras pessoas o quão perfeita é a nossa vida. E muitas das vezes aparecem oportunidades que elas poderão mudar a nossa realidade em todas as áreas da nossa vida, no mundo físico, e a gente deixa passar essa oportunidade porque a gente fica preso achando que no Instagram nós temos mais opções, inclusive na área de relacionamento. E aí eu comecei a perceber isso e cada vez mais eu estou me afastando das outras redes porque eu comecei a compreender que de fato são cortinas de fumaça que estão levando o nosso tempo embora e não estão gerando valor nem para nós, para que nós venhamos dedicar o nosso tempo em crescer e se desenvolver, e nem para as pessoas que nos assistem. Porque tenta fisgar a atenção das outras pessoas para a nossa vida baseada em algo que não existe ou que já passou. Então, veja, quando eu comecei a estudar acerca de Bitcoin, eu tive que aprender tudo isso. Eu tive que aumentar a quantidade de livros.
Eu tive que começar a estudar acerca de história, filosofia, sociologia, finanças, e é por isso que cada vez mais eu estou estudando sobre finanças. Me deu um gás para poder estudar acerca de teoria dos jogos, teoria das bandeiras. Então é uma série de conhecimentos que ele vai agregando na sua vida para que você vá crescendo cada vez mais e gerando valor para você e para as pessoas que estão ao teu redor. Então é preciso nós deixarmos bem claro que Bitcoin não é promessa de riqueza. O seu preço ele sobe e ele cai constantemente. E ele pode ir a zero em algum momento. Existe a famosa volatilidade, existe o famoso risco, e ninguém pode prever o futuro com clareza. Aliás, desconfie das pessoas que vivem dando preço para ele, achando que ele vai bater esse preço. Porque o camarada ele pode ter um golpe de sorte de acertar até onde o preço vai. Mas se ele ficar garantindo o tempo inteiro que o preço vai chegar em determinado valor ao longo do tempo, isso é mentira. Isso é adivinhação. E eu falo isso porque nós lemos o livro Axiomas de Zurique, nós falamos a esse respeito, aprendemos isso, e existem pessoas que elas têm golpes de sorte, mas elas não conseguem repetir isso ao longo de toda a sua vida, são em momentos específicos. Só que uma vez que você começa a acertar demais esses palpites, você se torna autoconfiante, e é aí que entra a ruína da maioria das pessoas que colocam seu dinheiro a risco o tempo inteiro. Ou seja, vivem arriscando a sua própria pele o tempo inteiro. Elas viciam nesse jogo. Chega um momento que se torna insustentável e aí a sorte delas acaba e elas vão pro buraco. Então o Bitcoin ele não te dá garantia de riqueza para sempre, nem no curto prazo. Ele existe um risco de que ele pode quebrar e ir a zero. A intenção desse vídeo aqui é mostrar como o Bitcoin ele impactou a minha vida e como ele me fez entender essa questão de você se melhorar para que no longo prazo você seja recompensado e trabalhar as minhas habilidades para que cada vez mais essas minhas habilidades me gerem valor. E automaticamente eu acabe recebendo uma recompensação por conta delas. E não simplesmente colocar meu dinheiro em um ativo e esperar que esse ativo ele vai valorizar brutalmente e vai me tornar um cara rico milionário. Porque a probabilidade disso acontecer, elas são muito baixas. Então, a maior ferramenta que nós podemos ter nessa geração é a internet, e o dinheiro da internet é o Bitcoin. Nós estamos entrando em uma nova era em que as inteligências artificiais ou os agentes de IA, eles começarão a ficar cada vez mais expostos na internet. E existe uma nova economia que está se formando, que é justamente onde esses agentes eles começarão a operar no mercado, comprando, vendendo. E a moeda de troca deles é o Bitcoin, é o dinheiro digital. Então, enxergando essa demanda, eu começo a compreender que faz sentido eu aportar um pouco do meu dinheiro, ou boa parte, porque eu estou jovem, posso correr muito risco, nessa tese, porque se a inteligência artificial ela veio para ficar e está se formando uma nova economia baseada nesses agentes de IA, você ter dinheiro a qual essas inteligências artificiais utilizarão como meio de troca para fazer transações faz sentido. Então você entender como que funciona as criptomoedas é algo inteligente e que pode te fazer surfar uma grande onda de alta e de valorização, ao mesmo tempo que você trabalha as suas habilidades para se tornar alguém reconhecido com autoridade também nesse meio e fora desse meio. Talvez a verdadeira liberdade não seja em você ganhar milhões, e sim proteger o teu patrimônio de ser corroído ao longo do tempo. Talvez sair da corrida dos ratos não tenha a ver com você trabalhar cada vez menos, mas transformar parte do teu trabalho em patrimônio. Porque quem depende sempre do mesmo salário, todos os meses ele começa literalmente no zero. Essa que é a grande questão e essa que é a grande reflexão. E já as pessoas que elas têm ativos, elas entendem o conceito de plantar dinheiro, todos os meses elas já iniciam na frente com caixa positivo. Ou seja, não existe aquela pressão de que você está começando do zero, agora eu tenho que começar a sobreviver. Ou pior ainda, começando no negativo, já devendo, que é o caso das pessoas que financiam um monte de coisa e já iniciam o mês devendo. Esse que é o ponto. Você vai passar os próximos 10 anos trabalhando por dinheiro ou vai fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Se de alguma forma esse vídeo fez você enxergar o dinheiro de forma diferente, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha com amigos, se inscreva no canal e será um prazer, uma honra receber cada um dos senhores. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tamo junto, vasos!